Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Rodolfo, te mandei um e-mail, viu? Depois você olha lá. Ayla, Rafael, professor Leonardo. O Leonardo podia vir um dia conversar com a gente sobre máquinas aqui, hein? Vamos ver se o Joolo já chegou. Boa noite, professor Dalson, parceiro. Pastagem Consciência, página boa para seguir aí, viu, pessoal? Lucas, tudo bem? Deixa eu ver aqui se o Dr. Jory já chegou. Vamos lá. Tatiana, Jonathan. Vamos ver aqui se ele já tá aqui. Chegou. Jolação aí para você, viu? Deve estar chegando a solicitação aí. Caio, Leandro, Juan. Boa noite, pessoal. Jolo, sinaliza aí se você já recebeu o convite, por favor. Vamos ver, eu mandei o convite para você aí. Renato. Doutor Jôlio mandou uma mensagem aqui que ele tá sem som. Peraí, tô esperando. Boa noite, Caio. Caio Donizete é nosso aluno, não é, Caio? Ou foi, não lembro. Gleder. Ana Laurinda, minha linda. E aí, Larissa, tudo bom? Pessoal, a gente tá tendo também um movimento bem bacana lá no YouTube, tá? Quarta-feira que vem, dia 17, nós vamos fazer uma live com o Chico Graziano para a gente falar da força do agro. E vamos falar também sobre plantas invasoras depois na outra quarta. Tá? Então, assim, tá tendo um movimento bem bacana no YouTube também. Toda semana a gente está fazendo um ao vivo no YouTube também, pessoal. Tá? Então, a nossa programação. E aí, Giolo, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Tudo jóia? Como é que estão as coisas? Tudo bem. Dentro do possível, tá tudo bem. É, pois é, né? A gente não consegue nem estar dentro da normalidade, mas enfim, a gente faz o que pode, né, Roberta? Não tem jeito. Eu tô muito contente de estar conversando aqui com você hoje, viu? Eu também, né, de te conhecer, né, porque nós não nos conhecíamos ainda, né, Não, a mas gente não isso se que é conhecia. legal, e da oportunidade desse formato da gente se conhecer, né, e poder trabalhar com segurança, né. Pois é, bacana demais, porque foi interessante, Jolo, porque muita gente falou assim: convida o Jolo para poder fazer uma live e tal. Aí eu peguei seu telefone com a Márcia, depois vi que você estava lá no grupo do Horticultura Brasil. Falei, eu vou convidar, né? O não eu já tenho. E aí eu quero te agradecer você ter aceitado prontamente participar aqui com a gente nessa rede social. Muitíssimo obrigada. Eu acho que eu já falei aqui várias vezes, o pessoal que acompanha a gente sabe que o nosso objetivo aqui é a popularização da ciência e tecnologia em pastagens. É isso que a gente faz, né? Então a gente tá também movimentando bem um canal no YouTube que tem muitos produtores lá, né? E eu descobri que também temos muitos produtores aqui. Então o nosso público aqui hoje, Olho, ele é bem eclético, assim, desde de estudante de graduação até pós-graduação, professores, pesquisadores, técnicos e também produtores, né? Ah, lá, o pessoal já está brincando que o Almeidense está em campo, né? Então eu estou aqui conversando com o técnico do Almeidense. Mas, Roberto, muito bem-vindo ao Instagram aqui, à nossa live do Forjicultura e Pastagens. Em nome do Grupo de Estudos em Forjicultura e Pastagens da Universidade Federal de São João del Rei, eu te agradeço mesmo por ter aceitado dividir com a gente esse vasto conhecimento na área. Tá? Então, muitíssimo obrigado. Fica aqui meu agradecimento. Tá ok, professora Janaína, eu queria agradecer, né, primeiramente o convite, e também parabenizá-la pela iniciativa, né, desse canal, né, de muita informação, e você é muito ativa, né, apesar de eu
da gente não se conhecer ainda, mas a gente se conhece, obviamente, pelos trabalhos, né? E você é muito ativa e eu fico contente de poder estar aqui com vocês, né, hoje, para divulgar um pouquinho do nosso trabalho e para mostrar um pouco também para o público em geral, como você disse, né, bem eclética as pessoas, os grupos que estão nos assistindo, né, e no momento, né, que a gente passa por certa dificuldade em função da pandemia, mas que mesmo assim a gente pode continuar trabalhando e com mais segurança para todos nós. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Um abraço para o Arthur que está acompanhando a gente aqui. João, eu sempre faço uma pergunta, né? Quem já assistiu as lives sabe que eu gosto de fazer isso. Eu não apresento o convidado, eu deixo que ele se apresente para ele poder dizer aquilo que ele considera importante, né, da carreira e o que fez, né, o que motivou a trabalhar com essa área de pastagens, né, o que motivou, no seu caso, a trabalhar com a integração e tudo que você faz na Embrapa. Então, conta um pouquinho da sua história para a gente, né? Conta um pouquinho para o pessoal que está ouvindo. E para mim também, já que você falou que a gente não se conhece, então para eu poder conhecer um pouco da sua história. Tá bom. Então, assim, como tem bastante, imagino que tenha bastante dos seus alunos aí, né, e outros alunos de graduação, né? Então, assim, o começo é pela graduação, né? Eu não sou da roça, né? Eu sou de cidade, né? Tinha muito pouco contato com a roça, mas eu gostava muito da natureza, né, e da agricultura como de uma maneira geral, né? Daí eu optei por fazer a agronomia. Mas, assim, agora entrando no gosto para a floricultura, quem puxou isso foram, né, os professores, né? Então, eu imagino que você deva ser aí o estímulo para muitos graduandos, né? Vendo aí o seu desafio, essa sua intensidade nas suas ações, nas suas atividades, né? Nas suas aulas, que devem ser muito legais, né? Então, da mesma forma foi comigo. Eu gostava muito da parte de floricultura em função do meu professor e da parte de gado, né? E da minha região, né? Eu sou da região de Taubaté. Tem muito gado de leite, né? Pelo menos na época, né? Tinha bem mais do que agora. Então eu gostava de pastagem para gado de leite, né? Era essa a minha ideia naquela época, né? E daí fui caminhando nessa linha. Os meus estágios obrigatórios, né? Eu fiz no IZ de Pindamonhangaba e de Nova Odessa, com pastagens com forragicultura, né? E daí caminhei para a pós-graduação também, na perspectiva de forragicultura. Daí o meu mestrado foi com forragens conservadas para gado de leite, e o doutorado foi com manejo de pastagem para gado de corte, tá? Daí, antes de entrar na Embrapa, eu lecionei por 7 anos na Universidade do Estado do Mato Grosso, também na área de agronomia, mas as minhas disciplinas eram da parte de forragicultura e pastagem e também de solos. E na pós-graduação também cheguei a atuar na UFMT por um curto período, e atualmente eu sou professor da UEMS, do campus de Aquidauana, no programa de ciência animal, lecionando a parte de sistemas de integração. E eu entrei na Embrapa em 2007, na área de sistemas de produção, com foco em forragicultura para esses sistemas. Então, assim, mais ou menos aí uma rápida pincelada sobre um resumão da minha vida aí. A forragicultura é um negócio apaixonante, né? Tudo acontece ali, né? É muito bacana a gente ver o animal pastejando. Eu costumo dizer, Jolo, que eu falo assim, tem uma frase que eu não gosto, é quando você vira para alguém que é uma pessoa meio sem noção, né? Você vira e fala, vai pastar. Eu acho pastar um ato tão nobre que você mandar qualquer idiota aí, então eu não gosto de usar esse termo, não. Eu mando fazer outra coisa. Pastar eu não gosto, não. Vai pastar, eu não falo isso, né? Porque pastar é muito nobre, é um negócio, né? O pastar, né? Que o pessoal fala, o pastejar é uma coisa nobre demais pra gente mandar qualquer um fazer. Mas enfim, só uma brincadeirinha. Eu avisei que a live era descontraída, né, Jô? Eu falei que a gente funcionava assim. Então, vamos começar a conversar aqui sobre esse assunto, né, que a gente está se propondo a falar hoje. Existe um dado, eu até fiz um podcast com o Dr. Moacir Dias Filho, né, lá da Embrapa também,
E até falei com ele que a gente cita muito, né, Dias Filho, com esse dado de que metade das áreas brasileiras estão degradadas ou em degradação. Alguns colegas seus, até da Embrapa de Corte, são um pouco mais pessimistas, talvez, falem algo em torno de 80%. Né? Eu penso que esse seja um número muito difícil de ser quantificado. Né? Mas você acha que a gente tem realmente uma área tão grande assim degradada? Você acha que a gente tem melhorado? Como é que você vê essa... Qual é a sua visão sobre essa questão das áreas degradadas? Quando a gente fala isso, eu lembro daquele 1/3, né? Então, já há algum tempo que a gente fala, tem 1/3 de pastagem boa, 1/3 em estágio razoável e 1/3 em degradação, né? Aí você já falou 50%, tem gente que fala 50%, eu também já ouvi 80% em degradação, né? Então, realmente, os dados que nós temos estatísticos, né? E censitários, né, são, digamos que a gente tem um desafio aí para com esse tipo de dados. Né? E assim, eu diria que falar de 50% de pasto degradado, eu acho que é jogar tudo isso que todos nós que viemos aqui falar com você, jogar uma pá de cal em cima da gente, né? Dizer que uma área tão grande como essa está degradada. Eu sinceramente, tô mudando meu discurso e eu costumo dizer que nós temos uma grande área de pastos subutilizados. Né? E daí, nesse caso, a gente pode, obviamente, teremos casos de passagens degradadas, como áreas, né, subutilizadas, mas que não estejam em degradação. Né? Daí aqueles índices baixos, médios brasileiros, né, que a gente pode responder dessa forma. Né? Eu não acredito que seja toda essa área degradada. A gente tem dificuldades de mensuração, por exemplo, né? Imagina uma área de pós-pastejo, né, sendo monitorada por satélite, imagina essa condição sendo vista por um analista lá, vai olhar lá, aqui esse pasto aqui tá ruim, tá fraco, né? Então assim, a floricultura, né, essa mensuração, né, é difícil, né? Não é fácil, né? Não é como lavoura, né, que é tudo certinho, tem o tempo certo, né? Então a gente tem essas peculiaridades da floricultura, né, que são apaixonantes, né? Em compensação, elas são mais complexas, né? Então, assim, resumindo a sua questão, né? Eu diria que são grandes áreas subutilizadas, e isso não é ruim, né? Por incrível que pareça, né? Desde que não esteja degradada, mas se ela está subutilizada, a gente pode subentender que a gente tem uma perspectiva, um potencial muito grande, né? E eu costumo dizer também aqueles chavões, né, para chamar a atenção, a gente tem muito acadêmico aqui, né, que a pecuária é a salvação da lavoura, né, no Brasil, né, na perspectiva da integração, né, porque essas áreas, boa parte delas vai passar num futuro próximo pela integração, né, que é uma maneira de otimizar os recursos para recuperar não só a área de pastagem, como dar uma vida nova para o sistema produtivo. Né? E acho que é nessa perspectiva que a gente vai abordar aqui nessa conversa. Bacana, eu gostei desse negócio aí da pecuária ser a salvação da lavoura. Aproveitando que você fez esse comentário aí da gente recuperando, né, tentar trabalhar essas áreas aí, você acha que se a gente começa a trabalhar na recuperação dessas áreas, a gente acaba diminuindo a pressão por novas áreas? Fato. Né? Se a gente diminuir, a gente aumentar a produtividade nas áreas que a gente tem. É o que tem acontecido, né, Jô? Se a gente for avaliar assim, o número por si só, a gente tem diminuído as áreas de pastagem e aumentado a nossa produtividade. Isso é eficiência, né? Desse nosso processo, todos esses trabalhos que a gente tem conduzido no centro de pesquisa, né, chegando até o produtor, essas tecnologias. Né? E o Brasil ele vai se tornar o grande fornecedor de proteína de origem animal para o mundo. Então, a gente tem uma perspectiva de não sei quantos milhões de toneladas que nós vamos ter que entregar aí até 2050 para uma população que vai aumentar. Né? E a gente consegue fazer isso de uma forma ambientalmente correta. Essa é a nossa grande luta, né, Jolo? Porque à medida que a gente faz da forma correta, a gente atende essa questão da sustentabilidade ambiental e também econômica, né? Então, você acha que se a gente começar a trabalhar com essas áreas, o caminho é esse, né? Da gente conseguir atender essa demanda em área menor? Certamente, né? E assim, e os profissionais, né, que atuam na área de agricultura, né? Aí falando mais uma vez para a garotada, né?
os graduandos aí, né? E é obviamente para os pós-graduandos também e para os produtores, mas mais para os graduandos, né? Então, quem escolheu essa área, quem está escutando aqui a nossa live, né? Eu diria que está numa condição bem favorável, né? Porque a gente tem, como a gente já comentou, a gente tem uma área muito vasta de pastagens, boa parte subutilizada, e são essas áreas que vão, então, numa perspectiva de um manejo mais eficiente, né? Seja com integração ou não, a gente vai falar mais de integração agora, né? Mas pode não ser com integração, né? Mas as áreas mais intensificadas serão com integração, né? Então, a perspectiva de fornecimento dessa proteína, né, no caso, principalmente bovina, né, para o mercado internacional, o Brasil tem tudo para conseguir fazer isso, né? Só não faz mais, a gente tem também um mercado consumidor muito forte, né? Se não me engano, aí as últimas estatísticas, aí, os últimos dados, em torno de 20%, um pouco mais disso apenas, da carne produzida no Brasil, que é exportado, em função de que o mercado interno nosso é imenso, né, que consome 80% dessa carne, né? E isso a gente pode também pensar no seguinte: é um mercado menos exigente, né? Consequentemente, uma pecuária também um pouquinho mais, digamos, relaxada, né? Com o futuro, a régua só vai aumentar, né? Só vai aumentando, né? Ou seja, as exigências, né, tanto do ponto de vista da produção em si, de melhoria, de maior produtividade, quanto principalmente a parte ambiental, vai ser cada vez maior, né? Vão ser cada vez maiores as exigências, né? E isso daí numa perspectiva de que a gente vai ter, então, um sistema produtivo mais eficiente, produzindo uma carne de melhor qualidade, né? E com esse grande potencial de fornecimento aí para o mundo todo, né? Não tem país no mundo que consiga competir em termos de custos, né, de produção com o Brasil. Esse é um outro ponto importante. Quando a gente fala de sistemas de integração, tem um termo aí que é comum já de algum tempo, a tal da intensificação sustentável, né? Quando a gente fala isso intensificação sustentável para o hemisfério norte, eles acham, já subentende-se que é tudo confinado, coisas desse tipo, né? E eles adoram o boi a pasto, né? O grass-fed beef, né? A gente só vai produzir isso, basicamente. A gente tem um potencial enorme para produzir isso, né? E com eficiência, né? Nem que seja terminado, sei lá, de 60, 80, 90 dias ali em confinamento ou em semi-confinamento. Ou seja, a gente tem um potencial enorme para fornecer essa carne para o mundo aí no futuro. Perfeito. Então, vamos lá, né? Roberto, como é que esses sistemas integrados, então, vão ajudar na recuperação dessas áreas, no aumento dessa produtividade e essa produção sustentável que você colocou? Antes de responder, eu queria mandar um abraço aí pro pessoal que está acompanhando a gente. Eu vou falar igual o professor Nilmo, que aqui é igual a Rádio Tatiaia, né? A gente tem que dar um abraço, pessoal. Doutora Lucimara Chiari está participando aqui com a gente. Eu conheci ela na época do meu doutoramento no Embrapa H de Corte. Tive oportunidade de conhecer. Ela eu conheço pessoalmente, viu, Roberto? O Robertson está aqui com a gente também. Queria mandar um abraço para o José Alves e o José Marques, são produtores que acompanham sempre a gente aqui. O pessoal, eu vou anotando as perguntas enquanto o Joelho está fazendo as colocações aqui. Se vocês puderem, que estão vindo umas perguntas grandes, eu acho que não cabe lá na caixinha. Mas se puderem, coloca a pergunta na caixinha que aí ajuda aqui. Quem não fica passando, eu não tenho que ficar colocando óculos e chegando a cara aqui, porque é velho, né? A idade já chegou. Aí a vista cansada, né, Joelho? Eu não consigo ler no Instagram. Eu tenho que chegar a cara aqui, tá, pessoal? Então, Joelho, eu também não consigo ver nada aqui. Isso é a idade, eu sinto muito te informar, mas é a idade. Essa garotada digita numa velocidade, faz tudo rápido e vê tudo no Instagram e eu fico lá igual uma... Como é que esses sistemas integrados, então, ajudam nessa recuperação, né? Qual é, digamos assim, o grande mote desses sistemas integrados? Eles vieram para ficar? Dá para a gente pensar numa pecuária sem eles? Como é que tá isso aí? Então, a meu ver, né, não tem como a gente pensar numa pecuária, né, no futuro sem os sistemas integrados, né? Eu não estou querendo dizer que todos os sistemas vão ser integrados, não é isso. Mas que o futuro vai haver um grande aumento nesse tipo de sistemas, nessas integrações, isso certamente, né? Porque a gente está falando aqui em recuperação de pastagem. É uma condição, digamos,
muito específica da integração, né? Existem vários outros motivos, né, objetivos da integração. Esse, digamos, que seria o mais simples, né? Entretanto, não é o mais fácil, né? Porque a gente está tratando de um sistema de produção, né, que normalmente é exclusivamente pecuário, né? E por algum motivo vai ter a necessidade de fazer uma recuperação e a utilização, então, desse processo, desse sistema com uma outra atividade que é a lavoura, né? Então, assim, já de cara, para o pecuarista, não é algo assim tão fácil, né? Mesmo porque, se a gente pensar na média aí do pecuarista, né? Se ele tiver um trator aí e uma grade, é muito, né? Então, vejam, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista operacional e de gestão da propriedade, a gente está falando de algo assim bem diferente, né? Mas existem, né, estratégias aí que a gente pode falar depois aí de como superar isso para o pecuarista. Mas, de qualquer forma, a importância ou o interessante da recuperação de pastagem por via indireta, que seria com a integração, né, é justamente a amortização. O primeiro mote, o primeiro ponto, né, do desenvolvimento desses sistemas, que se a gente for ver lá para trás, o sistema Barreirão, né, lá da década de 80, 90, então o principal mote era a amortização dos custos com a recuperação, né? Então, se a gente vai recuperar, a gente vai ter um gasto, né? Se a gente recuperar diretamente, né, por via adubação, né, e outras estratégias, né, então a gente vai ter uma certa demora aí para ter o retorno financeiro para pagar, né, aquele processo de recuperação. Com a lavoura, o que acontece? A lavoura de um ciclo curto, né? Aí, 6 meses você já tem o grão produzido, né? Então, a perspectiva de se amortizar esse processo de recuperação das pastagens com a via indireta, com lavoura, é muito mais interessante, né? Então, os dados lá do Barreirão, de antigamente, né? Que normalmente era com arroz, né? Agora a gente vê milho, agora é muito comum milho e soja, mais comum milho e soja. Antigamente era arroz, né? Então as amortizações chegavam até a superar os gastos com a recuperação, né? Ou seja, ao se fazer a recuperação via integração, o produtor recuperava o pasto e ainda ganhava dinheiro, né? Isso em algumas situações, né? Mas esse era um dos principais motes lá da época dos primeiros sistemas de integração. Agora, lógico, a gente já tem um cabedal de informações, de pesquisas muito maior, principalmente com relação à ILP, né? ILPF já é uma outra conversa. Então, a gente tem muitas informações mostrando do benefício da tal da sinergia dos sistemas, né? Então a gente percebe que um sistema como esse, uma atividade ou uma fase potencializa a que vem a seguir, né? Então não é mais só amortizar os custos com a implantação, com a renovação, desculpe, né? Potencializar a produção dessa pastagem que vem a seguir, né? E daí numa perspectiva já saindo só da recuperação, né, uma perspectiva de uso da integração num contexto de propriedade, né, a gente vê, então, que esse tipo de estratégia tende a ficar ou tende a aumentar no futuro, né? Porque a gente vê um potencial de aumento da produtividade, tanto da lavoura que vem depois da pecuária, quanto da pecuária que vem depois da lavoura, né? Então vejam aí também a evolução da ideia do sistema de integração, né? Não somente para a recuperação, que é o nosso caso específico da live hoje, mas de uma maneira mais ampla, né, de uso eficiente da terra, da propriedade, né? As várias integrações ou esquemas de rotações percentuais da área da fazenda, né? Vamos dar um exemplo aqui. A recuperação de partes da fazenda durante um determinado ciclo. Exemplo, divide-se a fazenda inteira, a área pecuária da fazenda, em 10 partes. E a cada ano vai se renovando uma parte. Numa perspectiva de que ao final desses 10 anos, toda a área foi recuperada, né? E daí pode-se começar um novo ciclo, tá? Então, assim, é uma outra maneira de pensar
recuperação de pastagens, né? E numa ideia mais ampla de melhorar a eficiência produtiva da propriedade como um todo. Eu fiz uma apresentação antes da pandemia, foi a última palestra que eu dei antes da pandemia com o público, né? Que a gente não fez online. E aí alguém gravou a palestra, eu tirei alguns pedacinhos dela, Ju, e eu coloquei um pedacinho da palestra em que eu falava assim, gente, hoje eu falei isso, essa era a minha frase. Eu peguei isoladamente essa frase e coloquei aqui no Stories. Não sei quem acompanha a gente, quem lembra desse pedacinho. Aí eu coloquei o pedacinho e dizia assim, gente, hoje, na minha opinião, eu não consigo conceber você fazer um planejamento de recuperar alguma área na sua propriedade sem considerar a integração. Aí eu peguei só esse pedacinho, sabe, Jô? E eu fui criticada. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim. Não, é muito caro, a gente não. Uns falaram que era muito caro, outros falaram que não tinha maquinário para poder fazer, coisas desse tipo, né? Então vocês também escutam essas coisas que botam para trás os sistemas integrados, porque assim, eu falei aquilo, porque eu fiz aqui, eu não tenho maquinário na universidade, não tenho quase nada, embora tenha os meus alunos que façam as coisas, mas todas as vezes que eu fui implementar um passo, que eu fui recuperar uma área aqui, Jô, nesse tempo que eu estou aqui para fazer 12 anos, 11 anos, sempre fiz com sistemas integrados. Eu fiz um primeiro sistema integrado com a cultivar BRS Tamani. Eu peguei lá as sementes, fiz e falei, vou fazer com sorgo, era o que eu tinha. Não fiz nem nível experimental, sabe, de ouro. Foi só para montar o pasto de Tamani, né? E aí funcionou. Então vocês também escutam essas coisas do tipo, não tem dinheiro, não tem recurso, não sou lavoureiro, não sei fazer, né? E isso acontece? O que você tem para dizer para esse pessoal? Então, eu tenho para dizer que sempre tem uma coisa pior, né? No caso, você está falando aí da sua experiência com ILP, né? E eu que estou trabalhando com ILPF e adoro ILPF, né? Ou seja, os questionamentos, as dúvidas, as reclamações são muito piores, né? Ou seja, sempre tem coisa pior. Mas isso a gente recebe, sim, né? Brincadeiras à parte, né? Mas a gente recebe, sim. Né? E se a gente pensar numa perspectiva da pecuária, a média pecuária com a média da lavoura, né? A gente percebe que, do ponto de vista cultural e de gestão da propriedade, diferenças bem grandes, né? Então, a gente está falando de recuperação de pastagem, ou seja, a gente está falando de um ambiente pastoril, né? Então, assim, o pecuarista tem o pecuarista médio, né? Então tem uma certa dificuldade de entendimento, não de entendimento, mas para novas tecnologias, e também a gente também tem que entendê-lo, né? Que, como eu disse, ele não tem o ferramental adequado num momento zero, né? Para fazer aquela recuperação com lavoura, né? Então ele também precisa entender isso. Então, assim, é natural que no nosso campo, né, no campo pecuário, haver essa, digamos, essa dificuldade de entendimento, né, ou as reclamações aí de que é caro, é difícil, né, e realmente fácil não é, né. Agora, é preciso também de todas as partes, né, da nossa, né, também no auxílio aí a nossa, no caso, da universidade, dos centros de pesquisa, né, e dos técnicos em geral, né, esse auxílio ao produtor, né, porque realmente o pecuarista médio, ele não tem condição de fazer uma recuperação adequada envolvendo a fase de lavoura na sua propriedade, né, ele tem que ter um auxílio técnico para isso, né. Então, isso é um ponto muito importante, né, e também para chamar a atenção aqui da garotada, né, que esse sistema de integração é um sistema que demanda, né, técnica, né, para ser desenvolvido de uma forma adequada para que as expectativas não sejam frustradas, né, e que a tecnologia não seja queimada, né, a gente fala muito nisso, queimou a tecnologia. Queimou a tecnologia. Né? A gente costuma estudar isso bastante, né? Mas, assim, se a gente considerar que o negócio já começou mal, né? Então, não tem como dar certo, né? E, para isso, obviamente, precisa de profissionais que saibam fazer, né? Para auxiliar, obviamente, o produtor. Tá, o pessoal está perguntando muito aí da carne carbono neutro, pessoal, já vou conversar com o Jolo sobre isso, mas antes, para a gente poder seguir uma sequência lógica aqui, eu recebo muita pergunta, né? Professora, qual é o melhor capim para integrar com milho? Qual que é o melhor para o sorgo? O que ele fica bem integrado com o sorgo? O mombaça se integra bem com milho? Eu posso fazer só braquiária ou os pânicos também eu posso?
Eu escuto muito isso, quando eu abro as caixinhas de perguntas, o pessoal pergunta muito esse tipo de coisa. Né? Então, João, assim, vamos partir da seguinte posição. Tem algum pecuarista que está ouvindo a gente, ele quer fazer a implementação de um sistema de integração lavoura-pecuária. Qual é o passo a passo? Existe uma receita de bolo? Porque, assim, eu costumo brincar com os meus alunos, Júlio, que o milho ele já está tão melhorado que ele já pode ter até o nome da esposa do cara da fazenda, dependendo do tamanho da fazenda, né? De tantos cultivares que nós temos. Quer escolher como é que chama sua esposa? Ah, minha esposa chama Patrícia, então a cultivar de milho chama Patrícia, né? Ele só não pode botar o nome da amante, que vai dar problema, né? Mas, de toda forma, ele vai falar que a culpa é de quem lançou. De tanto que está melhorado isso. Então, hoje a gente já tem alguns que são muito específicos para esses sistemas integrados, né? E as forrageiras também são avaliadas nesse sentido, né? Então, cada propriedade é um caso, mas tem um passo a passo, João, alguma coisa assim que o produtor, né, tem que fazer? Ou então, eu até vou emendar com uma outra pergunta. Qual é o pecado mortal? O que não pode ser feito, né? Então, para você falar para a gente o que deve e aquilo que jamais deve ser feito. Tá, então vamos começar pela forrageira, né? Então, daí eu já vou falando do ponto de vista da integração, né? Qual que é a forrageira que é mais comum, ou que é mais utilizada, ou que o produtor, no caso de lavoura, mais utiliza, né? Então, todo mundo sabe que a Rusiziensis é a mais utilizada, né? E daí, assim, tem um porquê, né? Porque ela é menos competitiva, né? As condições estruturais dela, né, de crescimento, né, fazem com que ela se encaixe bem, né, principalmente com o milho, né, do ponto de vista de que ela não vai afetar a produtividade do milho. É lógico, o cara é produtor de milho, ele não vai querer que, né, a forrageira compita com o milho a ponto de perder a produtividade. Então, explicando para o lado do lavoureiro. Do parte do pecuarista, né? Ele vai ter uma pastagem de 3, 4 anos de Rusiziensis? Né? Não vai. Né? Qual pastagem que ele vai querer ter? Né? Ele vai querer uma, né, pastagem, né, que seja adaptada ali à região dele. Né? Se ele tiver uma área melhor, ele vai colocar uma forrageira mais competitiva. A ideia geral é essa. Se tiver uma área fraquinha, né, sei lá, vai por uma decumbe, será que compensa fazer integração nessa área? Então, aqui eu estou tentando refletir também um pouco mais além do que somente a forrageira. Mas vamos considerar uma condição do braquiarão, né, que é o mais comum aí do Brasil, recuperar uma área de braquiarão. Vai voltar com o braquiarão de novo? O braquiarão é uma ótima forrageira, né, e vai bem com milho, sem problema nenhum. Beleza. Vamos colocar uma mais produtiva, um charaés ou sei lá, um Zuri ou um Mombasa, né? Então é só a gente parar para pensar um pouquinho o seguinte, né? Imagina como é que é um Mombasa com milho, ou um charaés com milho. É a mesma coisa do que uma braquiarinha, vamos fazer o extremo, é a mesma coisa que uma braquiarinha com milho? Não é, né? Então, assim, a diferença é bem grande, né? E é fácil de se entender que o manejo para a utilização dessas forrageiras na integração é diferente, né? Então, aquelas forrageiras mais competitivas e que provavelmente seja a que o pecuarista queira mais, né? Vamos considerar aí do braquiarão para cima, né? Então, assim, elas exigem um manejo na integração diferenciado, como, por exemplo, os pânicos, de uma maneira geral, né? E o charaés também, são forrageiras bastante competitivas com o milho, né? Comparados com o braquiarão, que é intermediário, o piatã não é tão competitivo, né? E o paiaguás também não é tanto, né? Mas as mais competitivas. Então, elas têm que ter um sistema para produção, né? Que vai envolver, por exemplo, uma subdosagem de herbicida, né? Para minimizar a competição da forrageira para com o milho, né, para não perder a produtividade do milho, né, ou plantio defasado, né, plantar o capim depois de plantar o milho, né, plantio atrasado, plantio mais profundo. Então, tem técnicas, né, para minimizar a competição, para a gente garantir a produtividade da lavoura. Né. Agora, se o pecuarista não está tão interessado assim na lavoura, ele pode até digamos que fazer um manejo não tão intensivo, vamos colocar assim, né? Porque o foco dele não é aquele milho ali naquele momento, né? Se ele perder 20% de produtividade, talvez não seja problema para ele, ele queira uma pastagem melhor,
melhor implantada, digamos assim, né? Então, assim, veja que há flexibilidade de acordo com o objetivo do produtor, né? Em compensação, a gente também tem as técnicas a serem seguidas para a gente ter o objetivo que a gente quiser, né? Então, assim, de uma maneira mais, digamos, mais rápida aí, né, de falar sobre os tipos de forrageiras para serem implantadas junto com uma lavoura na integração. Depois a outra pergunta eu não lembro o que você fez, já esqueci. Se existe alguma coisa assim, ó, não faz isso aí de... Só um instantinho, deixa eu fazer uma observação aqui. A gente já sabe toda a regra, né? O passo a passo vai fazer análise de solo, vai escolher uma combinação boa entre cultura, vai saber se tem como, o que você vai fazer com essa cultura, se você vai vender, se você vai ensilar, né? Só uma observação que eu queria fazer sobre a sua fala aí. Todas as vezes que eu fiz os sistemas aqui na universidade, como eu falei, eu fiz agora recentemente um Quênia com milho. Testei o Quênia com milho e sorgo. Eu falei, vou ver aqui também. Mas isso aí eu fiz em nível experimental, fiz direitinho, fiz a divisão e tudo mais. E aí foi o que você falou. O meu objetivo aqui, pessoal, porque você falou da subdose de herbicida e do plantio defasado, e as pessoas me perguntam isso. Professora, qual foi a dose, né, de herbicida? Como é que você... Eu falo, não fiz nada, eu plantei juntinho. Eu costumo responder assim, tudo junto, misturado. E foi tudo junto mesmo, no mesmo dia, não fiz nada. E aí, por isso, porque o meu objetivo aqui não era necessariamente a lavoura. A lavoura seria um complemento. Eu queria recuperar a área que eu estava trabalhando para deixar o pasto de Quênia, né, para deixar o pasto de tamanho. Né? Mas aí se eu fosse uma produtora que tivesse uma área imensa, saberia que o meu milho poderia me dar um recurso para amortizar a recuperação dessas áreas, né? Aí talvez eu tivesse uma outra preocupação, né? Mas eu não sou lavoureira, né, Júlia? Eu sou pecuarista da ciência, eu não faço lavoura para ciência, eu faço pecuária, né? Então meu objetivo era esse. A outra pergunta, Júlia, era o seguinte: o que não fazer de jeito nenhum no sistema integrado? Existe isso? Existe aquele pecado mortal que vai levar ele para o inferno, que o inferno para a gente é queimar a tecnologia, né? Então, tem uma que você já falou aí, que a gente já sabe do passo a passo, né? Mas não faz o passo a passo, né? Então, a identificação da caracterização, né, da área a ser recuperada, assim como o objetivo que o produtor quer para aquela área, né? Como você falou, é mais para pecuária, né? Então, ele não vai se importar tanto com uma pequena perda na produtividade de grãos. Então, assim, a gente vê acontecer duas coisas que me vieram à cabeça aqui agora, que realmente a primeira que não dá para fazer mesmo. A outra acontece, né? Mas seria bom não acontecer. Então, a primeira é o seguinte... A ideia também é assim, vamos fazer a recuperação, mas já que eu tinha pastagem mesmo, eu vou fazer a recuperação no plantio direto, já de cara, né? Porque daí eu não vou revolver o solo, daí é aquela história legal, né, de conservacionismo, tal, não vou revolver o solo, tal, mas só que às vezes... entendeu? Já está tudo ali mesmo, não preciso, eu já economizo aqui e tal, ou eu já vou recuperar direto, né, com plantio direto, eu não vou revolver o solo, porque daí vou perder matéria orgânica, aquela história que é interessante. Só que às vezes a condição de degradação, ou né, a condição do solo principalmente, né, se há muita compactação, áreas, por exemplo, áreas da pastagem com solo descoberto, né? Às vezes o nível de degradação que não tem palhada, né? Pode levar de direto sem palhada, né? Não tem exatamente, né? pH muito baixo, cálcio e magnésio horroroso, você vai ter que fazer um revolvimento desse calcário aí para poder fazer incorporação, né? Exatamente. Aí... Então, assim, matou a charada, né? Mas a gente ainda vê, né? Lógico, não é frequente, mas a gente vê isso, né? Já mete o plantio direto lá para recuperar. Daí realmente é um desastre a produtividade da lavoura, e se o produtor está pensando em utilizar aquela lavoura para amortizar, na verdade, se bobear, ele vai até perder dinheiro, né? Porque a produtividade vai ser baixa da lavoura, né? E o pior, que a recuperação não vai ser adequada, né? São dois problemas, né? O retorno, a amortização não é adequada e a recuperação também não, né? Então esse talvez seja um dos piores aí, né? Esse é um pecadão. Um dos piores pecados. E daí assim, é só a gente lembrar também do plantio direto, né? Porque o início do plantio direto que a gente recomenda, o que a gente estuda, né? O início a gente faz a partir do convencional, né?
a gente então melhora, a gente condiciona o solo para entrar no sistema plantio direto. Da mesma forma, né, seria então para essa recuperação de pastagem. A não ser que, na verdade, a gente não queira não ser uma recuperação, né? Recuperação do ponto de vista a gente quer potencializar a produção daquela área, né? Ou seja, a pastagem não está ruim, né? Ela, lógico, está num declínio de produtividade. Se a gente entrar com lavoura, ela melhora no futuro. E as condições físicas e químicas estão boas, né? Aí sim a gente poderia entrar com... às vezes que é só trocar uma braquiarinha que não está tão mal por um pânico, né? Às vezes o cara quer fazer essa troca, ele já se conscientizou que ele consegue manejar e tudo mais, aí ele tem, né? A condição de fazer. Exatamente. Isso, então vejam as situações, por isso que é muito importante a caracterização, né, primeiro da área, para ver qual o problema, né, o que é necessário, né, antes para fazer o planejamento, na verdade, né, do processo de recuperação e sabendo também o objetivo que aquela recuperação, pelo qual o produtor está querendo aquela recuperação. Certo. Esqueci. Esqueci de falar o segundo. A segunda assim, lógico que é um problema, né? Não é tão ruim quanto esse primeiro, mas a gente vê ocorrer o seguinte. Então, quando a gente fala de recuperação para o pecuarista, que normalmente tem áreas muito grandes, né? Comparado com o lavoureiro, né? Então, quando o pecuarista escuta isso, fala assim, não, mas como é que eu vou fazer isso, a recuperação, como é que eu vou fazer isso na minha área? Eu tenho 5.000 hectares, né? Então, assim, o cara não vai fazer 5.000 hectares da fazenda inteira dele isso, né? Lógico, é uma área menor e tal. Mas, mesmo assim, às vezes ocorre de não se fazer, também tudo no planejamento, não se fazer um estudo do planejamento forrageiro daquela área recuperada, né? Então, acontece do produtor pegar uma determinada área, né, e fazer a recuperação, e depois essa área, muitas vezes, a quantidade de boi que ele vai precisar para utilizar bem essa área, ele não vai conseguir ter, ele não vai conseguir. Então, assim, é uma programação inadequada, né, da área para o fornecimento de forragem para o rebanho que é possível ele ter, né? É lógico que envolve, ele tem que ter dinheiro para comprar um com o outro, ou não sei, né? Mas acontece isso. O gasto com o animal vai ser muito maior do que todo o investimento que ele fez para recuperar, e não adianta ele recuperar sem ter bicho para comer, ele tem que colocar os animais na ponta. Exatamente. Né, e acaba perdendo ele acaba perdendo uma pastagem de ótima qualidade, né? Que ele não tem o que pôr, né? A não ser que ele, de repente, alugue, não sei. Mas não paga, né? Exatamente. Então, assim, tem esse digamos, erro aí também que seria um dos pontos negativos, ou uma das coisas para não fazer, né? Ou seja, tem que fazer o planejamento adequado também desses sistemas. O Arthur, eu nunca sei falar o nome do Arthur, eu acho que é Arthur Belling, não sei. Arthur, depois você me corrige, depois você me manda mensagem para me corrigir a pronúncia aqui. Ele falou que o milho a gente já sabe que aguenta bem consórcio com o capim, né? Existe alguma cultura proibitiva, assim, alguma coisa que a gente sabe que não combina, ou que a gente nunca testou, né? Quais são as culturas que já são clássicas nessa combinação e quais aquelas que a gente fala, olha, essa aí acho que não vai rolar. Então, essa pergunta, o Arthur... o Arthur, eu acho que é Belling, né, Arthur? É Belling, né, Arthur? É o Belling que a gente cita aí. Então, isso porque o Arthur foi meu orientado aqui, né, Arthur? De mestrado, só não foi de doutorado porque ele quis ir para a Suécia, eu acho, né, Arthur? Algo por aí, não, né? Daí ele optou, ele fez a opção certa. Então, isso daí também eu aproveito para falar de LPF. Quando me perguntam, vejo que eu estou falando em LPF, porque, na verdade, eu sou apaixonado pelo ILPF, né? Quando falo de ILP, atualmente, eu até estranho quando me chamam para falar ILPF. Então, vamos fazer uma comparação com o ILPF. Quando chega para mim e pergunta assim, ô, Iolo, mas qual é a melhor árvore? Eu posso pôr árvore nativa? Essa é a pergunta que quando eu escuto, vou fazer uma comparação com essa pergunta do Arthur. Então é o seguinte, assim, pode plantar milho com o que você imaginar na sua cabeça?
até pode, tem que testar, né? Agora, sim, a pergunta é a seguinte, para que plantar isso que está na sua cabeça, né? Então, se você tem um sistema de produção, tem uma região que demanda milho, demanda soja, demanda talvez algodão, que é mais difícil, né? Ou girassol, dá para plantar com capim sem problema nenhum, né? Agora, por exemplo, é um negócio uma demanda muito específica e você vai pôr o capim, né? Então, aí realmente teria que testar, né? Tem possibilidade de milho de capim no meio de mandioca, do que vocês imaginarem, né? Vai depender, obviamente, da sua região, o que tem ali que precisa, né? De modo que, o que eu quero dizer, não adianta a gente sair muito fora do quadrado também, né? A gente tem que ter um pouco, a gente tem que estar no contexto ali regional. Não estou falando que não é para fazer nada diferente, não é isso, né? Às vezes as coisas diferentes, a gente consegue um nicho de mercado, a gente consegue melhores valores, tá? Mas do ponto de vista da integração, a gente tem bastante cultura aí para ser utilizada, com bastante conhecimento, bastante dados científicos aí para produção. Os mais utilizados, né? Soja, milho, sorgo, né? Girassol, arroz, feijão, né? Então a gente tem assim bastante culturas aí para serem utilizadas nesses tempos. Momento Rádio Tatiaia, professor Nilmo, um abraço, professor Nilmo da Verdades, que chegou aí dizendo que chegou atrasado, mas chegou. A Marcia Silveira, sua colega da Embrapa também, que está aí acompanhando a gente. Nossa, a live tá pesada, vai cair, viu, Jô? Só tem gente boa aqui nesse negócio. Tem um produtor que legal. Queria mandar um abraço para essa turma aí que tá assistindo, o professor Nilma, a Márcia, a Lucimar, o Arthur, né? Eu não consigo ver, aqui eu não consigo ver nada. Você que está falando aí, eu não sei quem está vendo. Ele tá pior que eu da vista aí, ó. Mas aqui, ó, eu tenho auxílio aqui, ainda chego a cara, mesmo com auxílio tem que chegar a cara aqui para perguntar. Teve um produtor aqui que perguntou, eu achei bem interessante, ele perguntou assim, achei legal a pergunta, que ele falou assim, o ILPF é um melhoramento, ele ainda botou entre aspas aí, é um melhoramento do ILP? Você que gosta do ILPF aí, né? Ah, tá. Então, o ILPF, assim, é outro mundo, né? Então, assim, o ILPF é o melhoramento do ILP. Tem lugar que está escrito assim, é uma evolução tecnológica do ILP ao ILPF, né? Você coloca uma árvore, né? Você coloca a árvore na parada. Uma vez me chamaram para dar uma palestra em Sorriso, né? Sorriso é a maior área com soja do mundo, né? E me chamaram para falar de ILPF. Sério, eu fiquei pensando, falei assim, nossa senhora, eu tenho que falar muito bem, senão quando eu abrir a boca, eu vou levar uma chuva de tomate, de ovo, né? Menos de soja, sério, porque soja não ia destacar. Eu falei, puta que desafio, né? Então, assim, a lógica aqui é para descontrair, né? Então, imagina eu falar de ILPF num lugar onde só planta soja, né? É claro que ali o sistema de integração mais adequado seria o ILP. Seria show de bola fazer ILP lá, né? Eu arrisco dizer que, assim... eu não sei quem não faz isso lá, né? Quem não faz isso lá tá perdendo. Isso eu sei. Mas tudo bem. Então, assim, tem algumas situações, por exemplo, de sistemas muito intensificados, que a entrada do componente florestal não faz sentido, né? Então, você vai perder ali, né, no caso, produtividade ali no que você está fazendo, né? Então, vejam que a ideia, o objetivo, ou o princípio de uso do sistema com componente florestal é diferente, né? Então, é um sistema, digamos que, intermediário ali, né? Não é aquele sistema super intensivo, um sistema que tem árvore, né? Então, assim, a gente tem que ter essa compreensão, né? Do ponto de vista que a gente tem um sistema que não é tão intensivo, uma propriedade, né? Que não é tão intensiva no uso de insumos e tecnologias, o uso do componente florestal em sistemas integrados é interessante para diversificação, né? Porque em termos de produtividade, volto a dizer, né? Quando você coloca uma árvore no meio no meio da lavoura ou no meio do pasto, né? Há naturalmente, com o passar do tempo, em função do maior sombreamento, uma diminuição da produtividade, que a gente chama do subbosque, né? O que está embaixo da árvore ali, né, não vai produzir a mesma coisa que produz a plano-sol, né? Então, isso é um ponto, né? Agora, por que esses sistemas são interessantes?
porque eles são diversificados, né? Eles produzem mais coisas na mesma área, tá? Ele não produz o máximo de cada coisa naquela área. Ele produz conjuntamente produtos que, ao serem vendidos, né, eles tendem a dar uma condição econômica mais favorável, né, tá? E eles tendem a ser mais estáveis durante um período de tempo maior, digamos assim, tá? Então, assim, vejam que a ideia é diferente, né? Então, assim, não é para qualquer situação que o ILPF é melhor do que o ILP, tá? Ou que vai ser uma evolução do ILP, tá? Como eu falei, lembre-se de botar uma árvore no meio da plantação de soja lá de Sorriso, tá? Aí para a gente ficar atento aí a isso. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, né, Jô? É isso aí. Aqui, o Gustavo está perguntando quanto que em porcentagem, mais ou menos, o milho perde no plantio com capim mais competitivo, baseado numa resposta aí na sua fala. Então, os experimentos que a gente tem aqui, né, então eu já comentei que os capins menos competitivos, né, assim, eu também não testei todos, né, mas dos que a gente testou aqui, realmente o Piatã, o Paiaguás, eles são menos competitivos. O Braquerão seria intermediário, né, e daí Charaés, os pânicos, de uma maneira geral, né, Charaés, Tanzânia, Zuri, Mombasa, né, Quênia eu confesso que eu não testei ainda, né? Itamã é mais para as braquiárias, um pouco menos competitivo, né? Então, em termos de competição com a lavoura, né? Mas voltando, se a gente aplicar as técnicas adequadas, né? Tanto de supressão quanto de plantio defasado, né? A gente pode não ter perdas na produtividade da lavoura. No caso estou falando de milho, né? Experimentos antigos, já do Santa Fé, né? Com milho e braquiárias, né? Já mostravam lá, e por isso, né, que no caso do sistema Santa Fé, que foi desenvolvido, né, esses esquemas de milho com capim, né, foi lançado lá como sistema Santa Fé na década de 2000, né. Então, os estudos do meio da década de 90 lá já mostravam isso, né. Essas práticas bem feitas, né, a gente não tinha, então, a diminuição da produtividade do milho. Agora, se o objetivo não for exatamente a produção de milho, né, então pode ocorrer de quebras aí na produtividade, né? É lógico que quebras maiores do que 30% já começa a ficar meio estranho, né? Na produtividade. Então, assim, a gente pode produzir, sim, com esses capins, com uma produtividade, digamos que normal do milho, nesses sistemas, desde que adotadas as técnicas adequadas. A Marcinha comentou aqui que o Quênia tem funcionado super bem em consórcio com sorgo na região de Sete Lagoas. Aqui também, viu, Márcia? A gente também teve resultados bem interessantes, uma perda muito baixa de produtividade, tanto do milho quanto com sorgo. E depois o Quênia fechou, ficou super bem. Até agora, em julho, a Michelle vai defender a dissertação dela com o Quênia em consórcio com milho e sorgo, Jô. Ficou bem bacana, tá bem legal os resultados. Ela tá agora até lá em Viçosa com o professor Edênio fazendo as análises bromatológicas, né, do valor nutritivo aí, pra gente ver como é que ficou isso. Apareceu várias vezes essa pergunta, Jô, então eu vou puxar isso aqui que a gente está caminhando para o final. Fala um pouquinho aí da carne carbono neutro, se isso é uma realidade, né? O pessoal está pedindo para você falar um pouquinho disso, então explica para quem está ouvindo a gente do que se trata e qual é a pegada que tem aí. Tá. Então, a carne carbono neutro já é uma realidade, né? E ela os nossos estudos começaram em 2012, né? No âmbito de um grande projeto da Embrapa, que envolvia, inclusive, outras instituições de pesquisa, universidades e instituições internacionais também. Então, a ideia da carne carbono neutro, então, é uma carne produzida em um sistema de produção, né, que é capaz de neutralizar as emissões dos animais, né? E daí, o contexto do sistema produtivo é exatamente o sistema de LPF ou silvopastoril, né? Ou seja, nesses sistemas é possível
com o sequestro de carbono pelas árvores, né, o carbono sequestrado pelas árvores, né, com uma quantidade tão grande que é possível neutralizar as emissões dos animais. Então, a ideia geral é essa, né? E também as árvores, além de neutralizarem as emissões, elas também proporcionam um maior bem-estar, principalmente do ponto de vista de conforto térmico ao animal, tá? Então, essa é a ideia da carne carbono neutro, tá? Ou seja, ela é uma carne que é produzida a partir de sistemas específicos, com o componente florestal, tá? Bem, então, é uma realidade, como eu disse, os estudos vieram desde 2012, né? E esses estudos culminaram, então, com o lançamento dessa marca no mercado, né? No ano passado, em agosto do ano passado. Ou seja, levou 8 anos, né, de estudos para a gente ter a marca no mercado. Então, é uma realidade, né? É lógico que a área atualmente com esses sistemas é uma área pequena, né? A gente não tem nem um ano ainda de andamento desses sistemas, mas a perspectiva é de que, e quando a gente idealizou também essa marca, a ideia era de dar maior visibilidade à carne brasileira, né? Nesse contexto de mudanças climáticas, de que o boi polui, o sistema pecuário polui, né? Em função da grande emissão de gás de efeito estufa, a ideia era justamente mostrar o contrário, né? Que o próprio sistema consegue neutralizar. Então, vender essa ideia de um sistema diferenciado, né? E que a gente tem condição de fazer aqui, outros países não têm, porque a taxa de crescimento das árvores é bem menor, né? Então, mesmo com as árvores ali, não é possível, então, a quantidade sequestrada anual, não é possível neutralizar as emissões dos animais, né? Então, era uma coisa bem interessante que a gente conseguia fazer, né? E que agora está no mercado aí, uma perspectiva bastante interessante. E, a partir daí, um outro ponto também a se chamar a atenção, é que foi uma iniciativa inédita, né? Apesar de a gente já desde do início dos anos 2000, essa conversa de efeito estufa, de neutralização de carbono neutro para outros setores da economia, né? Na agricultura e principalmente na pecuária não existia, né? Então foi uma marca realmente inédita e a partir dela começou a aparecer em outros países, né? Então a Austrália, por exemplo, pegou a ideia, né, e desenvolveu, é lógico que eles já tinham coisas desenvolvidas, mas aproveitou, associou essa ideia, esse esquema de marca, né? A Nova Zelândia, né, atualmente a Colômbia, a Argentina já tem suas iniciativas, Paraguai, então assim, a partir dessa ideia, outros países tiveram iniciativa. E também, agora, nesse ano, no ano passado, começou para outros produtos, né? Então, posso citar aqui para vocês, vocês já devem ter visto aí a soja baixo carbono, né? Que deve sair pela Embrapa aí nesses meses aí. Anteontem, na semana passada, saiu no jornal Leite Baixo Carbono, né? Também capitaneado pela Embrapa, café, outros produtos também vão vir nessa esteira aí dessa lógica, né, do carbono neutro, e a gente fica muito contente de ter contribuído para o início disso, não só no Brasil, né, como nos outros países também, e mostrando que a pesquisa do Brasil está à frente aí, pelo menos de algum ponto a gente tá à frente aí, está na vanguarda, no caso dessa temática. Eu vou abrir aqui, pessoal, a caixinha das perguntas, vou ver se dá para a gente ver isso aqui. Rapidinho, Jolo, tem bastante pergunta aqui, muita coisa que eu não fiz. Rapidinho, você tem alguma experiência, Jolo, para comentar algum sistema integrado interessante com componente árvore para regiões semiáridas? Pergunta do professor Anderson. Bem, a gente tem bastante informação sobre isso, né? Eu confesso que não é a minha área, né? Minha área é Cerrado, Mata Atlântica e até a Amazônia eu chego, né? Então eu não tenho tanta informação sobre isso, mas a Embrapa tem, né? A gente tem dentro da rede da Embrapa com mais de 17 unidades que desenvolvem trabalhos com integração, né? Então tem o pessoal de Aracaju, o
pessoal do Petrolina, né, da Embrapa Semiárido, que trabalham com sistemas de integração para o semiárido, né? Aqui que eu me lembre, tem Sanção do Campo que eles utilizam, né? Tem outro nome agora, me fugiu a memória aqui dessa espécie, nos tabuleiros costeiros, né? Daí já não é semiárido, mas na área do Nordeste, eles trabalham muito com cratilha, então assim, a gente tem sim experiências, né? Não só na Embrapa, obviamente, mas a gente tem experiências de sistemas de integração para o Nordeste, sim. Para semiárido, desculpe. Tá. O Guilherme está aqui na live também. Um abração para o Guilherme Araújo, que está sempre acompanhando a gente. Já esteve fazendo uma live aqui com a gente também. Vamos lá. O Guilherme sabe, o Guilherme também trabalha com a equipe lá. Então, o Guilherme sabe mais do que eu e essas informações. E LPF funciona no Rio Grande do Sul ou as culturas vão sentir muita sombra? Então, temos também, né, a Márcia está aqui, a Márcia já foi de Bagé, né, Márcia? Trabalhou na Embrapa Pecuária Sul, lá em Bagé, e a gente tem também várias áreas experimentais e unidades da Embrapa no Sul, com sistemas de integração envolvendo componente florestal também, né? Lá a característica mais comum desses sistemas é que é mais com pinos, né? Que é mais adaptado às condições de clima subtropical, né, e às vezes temperado mais ao sul, né, mas também temos bastante eucalipto lá, né, mais comum para a região mais do sul do Paraná, né, sul e sudeste do Paraná, né, tem muitos sistemas de integração, muitos sim, tem sistemas de integração com componente florestal. De modo que a gente tem, sim, também, tanto para a condição do Sul, Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e Paraná também. Aí, Mariante, eu acho, não é interessante incentivar a terceirização, o agricultor arrenda a área e entrega pastagem? Sim, é legal essa observação, né? Eu até estava com ela em mente, mas daí tem tanta coisa, a gente tem tanta coisa, a gente vê que o tempo é curto, a gente acaba esquecendo. Mas muita coisa, né? E assim, é isso que é legal, né? É tão legal que a gente nem vê o tempo passar. Mas isso daí é uma das estratégias realmente do pecuarista, né? Se interessar pelo negócio, né? Porque ele não tem, na média, né? Ele não tem essa estrutura, esse operacional, e é possível sim arrendar, né? Com parceiros, mas isso normalmente ocorre em regiões onde tem agricultura próxima também, né? Lógico que regiões só pecuárias não vai ocorrer isso. Você não vai achar mas em regiões, né? Que não vai achar, exatamente. Mas em regiões, em Goiás é muito comum isso, no Mato Grosso também, né? Então há essa associação. O que acontece é o seguinte, normalmente o pecuarista quer que recupere já para usar no ano seguinte. E quem vai arrendar vai querer pelo menos 2 anos, né? Ou 3, né? Mas então acontece isso. Normalmente arrenda para 2 anos e deixa o pasto pronto para o pecuarista. Só que a ideia, vejo que é possível fazer isso com o mesmo parceiro no esquema de rotação. Então ele pega 2 anos de uma área e recupera para o pecuarista que é dono da área. E depois ele pega mais 2 anos ou outros 2 anos naquele esquema de rotação. Então vejam como é possível, né? E estratégias que o pecuarista às vezes não... o pecuarista às vezes ele próprio não tem, mas ele fazendo essa interação com o lavoureiro, né? Com o agricultor, permite ele ter na sua propriedade um sistema de integração mais produtivo. Tá. O comentário do professor Dalcio aqui, que ele pensa na integração não só para a recuperação das áreas degradadas, mas também para a manutenção da produtividade, né, Ju? O que é importante também, né? Gente, exatamente. Deixa eu falar um negócio. Naquela perspectiva, essa é a perspectiva já de um nível mais elevado, né, da utilização da integração para melhoria da eficiência e da produtividade. Gente, olha só, tem um montão de perguntas, algumas perguntas aí, Jolo, que o pessoal está fazendo em relação a quanto que é adubo paredão, quanto que coloca no primeiro pastejo. Essas perguntas aí, pessoal, que fogem um pouco do objetivo da live, podem me fazer no direct que eu respondo, tá? Vocês sabem que eu respondo todo mundo. Quem eu não respondi, manda de novo que eu volto a responder, porque a ideia, Jolo, é responder todo mundo. Só que eu tenho que dar aula, eu tenho pós-graduação, eu tenho experimento, eu tenho 5 cachorros, eu tenho marido, eu tenho filho. Então, às vezes, eu não consigo responder todo mundo, né? Mas eu respondo a esmagadora maioria, vocês sabem disso. Alguns têm até meu telefone, eu converso pelo WhatsApp.
Tá? Então manda para mim no direct essas perguntas, algumas que de repente forem específicas da live de hoje, que não foi respondida, eu tento ver se o João arruma um tempinho para responder para a gente, para eu encaminhar para vocês, tá? Se de repente aparecer alguma coisa, pessoal. Mas estamos caminhando para o final, o Instagram agora permite que a gente fique um pouco mais de tempo, o João não derruba a live com 1 hora, então a gente não tem essa pressa para se despedir, né? Não tem nada disso. Mas antes da gente terminar, João, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais e que, aproveitando esse finalzinho, você dissesse para a gente também se você considera que as nossas pesquisas já estão muito avançadas, a gente tem tecnologia de ponta sendo gerada na Embrapa, nas universidades, mas o que a gente observa é um pouco de dificuldade da chegada dessas tecnologias aos produtores, né? Então, queria que você, nessas suas considerações finais sobre o assunto, falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual é o caminho das pedras para a gente fazer o produtor entender né, aprender e aprender, na verdade, né? E ficar com essas tecnologias. Eu acho, não, tenho certeza, né? O Brasil tem muita coisa acumulada, né, sobre esse tipo de sistemas, né? O Brasil, na verdade, é líder da utilização, no desenvolvimento e no uso, né, desses sistemas no mundo, né? Não tem país do mundo com tamanha área, com sistemas integrados, né, que a última estimativa foi em torno de 11 milhões e meio, mas as projeções chegam a 17 milhões, se não me engano, de sistemas de integração como um todo, né? Contando todos os sistemas. Então, assim, o Brasil tem a tecnologia em uso, né? É claro que a gente, sabendo desses benefícios, desse potencial desses tipos de sistemas, que a gente imagina uma área maior sendo utilizada, né? Mas isso eu acho que acontece aos poucos, né? É só se a gente comparar com plantio direto, com o sistema plantio direto, por exemplo, né? A evolução desses sistemas, eu acho que atualmente a gente tem, acho que 30 milhões de hectares aí, e enquanto de integração a gente tem 17, né? Se for considerar esse valor, mais da metade ou a metade, né, em um espaço de tempo menor, né? Então a gente vê sim que uma evolução interessante, né, de adoção da tecnologia, né? Eu acho que nesse ponto eu vou lembrar aqui de como a Embrapa faz, né, qual é o métier da Embrapa nesse sentido, e não só da Embrapa, né, mas eu vou falar da Embrapa, que é a empresa onde eu trabalho. Então a Embrapa, então, como eu já comentei, vem desde a época do Barreirão, da década de 80, depois com Santa Fé, depois com Santa Brígida, né, depois com São Mateus, né, então vejam esses nomes, né, de onde vêm esses nomes, né? Então, é da fazenda, né? Então, ou seja, a Embrapa tem essa expertise, digamos assim, né? Ou essa característica, né? De desenvolver o sistema em uma fazenda comercial, né? Isso, exatamente, uma fazenda comercial e normalmente uma fazenda de liderança, né? Também tem que ser uma fazenda onde né, o produtor seja super ativo e que possa transferir isso para os demais, né? Da comunidade, da região. Então, eu acho que essa interação que é interessante, não é só a Embrapa que faz isso, né? Eu cito aí a Aliança CIPA, né? Do professor Paulo Carvalho e equipe, né, que desenvolvem isso, né, a gente tem vocês aí, a EPAMIG também tem isso, né, em parceria, fortemente. Tem muitas unidades, na Embrapa o termo é Unidade de Referência Tecnológica, que na verdade é uma área demonstrativa dentro de uma fazenda comercial, e aí há a interação dos pesquisadores ou dos técnicos com o produtor, né? Então, o desenvolvimento da tecnologia se dá dessa forma, né? Então, tem a EPAMIG, tem a APTA em São Paulo, né? Então, esses centros de pesquisas, as próprias universidades, né, também procuram fazer isso numa perspectiva de interagir com o produtor, né? Então, da gente devolver para o produtor uma tecnologia que ele consiga fazer ou que ele consiga adotar. Eu acho que assim, a gente está certamente no caminho, né? E a perspectiva é de que no futuro a gente tenha mais áreas sendo adotadas com sistemas de integração como um todo. Perfeito, Diogo, perfeito. Gente, eu quero agradecer, Roberto, muito obrigado, viu, por ter aceitado. Esse bate-papo foi incrível, muita gente aí na live, né? Muita pergunta, muita interação, pessoal parabenizando aí, agradecendo pela live. Muito obrigado, pessoal. Eu vou aproveitar, Diogo,
e fazer um convite para o pessoal semana que vem, que o Vendramini vem conversar com a gente para fazer um comparativo entre a pecuária brasileira e a pecuária americana. E eu acho que nós vamos descobrir que nós não estamos tão mal na fita assim, igual a gente mesmo gosta de dizer que tá, viu? Então eu estou bem ansiosa também por essa live com o Vendramini na quinta-feira que vem. Acho que vai ser bem bacana. Jolo, muitíssimo obrigada. Legal. Tá? Muito obrigada por ter aceitado. Esse bate-papo foi fantástico, muito bom. Prazer em te conhecer. Obrigada pela conversa. Um dia nós vamos tomar um café. Não, eu não tomo café, eu gosto de chá. Mas eu deixo você tomar um cafezinho se você gostar. Eu vou tomar meu chazinho. Ou quem sabe até uma cerveja. Não sei se você bebe, né? Então, quando a gente se encontrar nesses congressos. Pode ser é lógico, fora do horário de expediente, né? Pode ser uma cervejinha, né? E depois pode até ser um cafezinho para rebater, né? Mas assim, eu queria agradecer mais uma vez o convite, Janaína, prazer conhecê-la dessa forma, né? Mas certamente a gente vai se conhecer pessoalmente. E também, finalizando a minha fala, eu queria convidar você e a todos aqueles que estão nos assistindo, né, e que vão nos assistir ainda, né, porque isso aqui vai ficar disponível, né? Vai ficar, fica ou não? No YouTube. Vai, fica né? No YouTube, fica. Isso, legal. Então, eu queria convidar vocês, né, para participarem do 2º Congresso Mundial de LPF, que vai ser realizado de 4 a 5 de maio agora, de 2021, né? E vai ser totalmente online, tá? Então, quem tiver interesse, é só entrar na internet e procurar WCCLF 2021, tá? Já vai cair direto na página e a gente vai trazer, então, pesquisadores de renome internacional, né? O professor Lau, da Ohio State University, deve estar conosco, o professor Paulo Carvalho vai estar também, né? Pesquisadores da FAO, então a gente vai ter bastante gente, obviamente, pesquisadores de renome brasileiros que vão falar, então, da ILP e ILPF e todas as suas modalidades, não só os avanços, não só no Brasil, né, como também em todos os continentes, tá? Então, e também tem a opção de submissão de trabalhos, e a data limite é até dia 30 agora de março, tá? A gente já está no finalzinho, mas ainda há tempo. Então, queria fazer esse convite para você e para todos que estão nos assistindo. Obrigada, Jolo. Eu vi lá, você colocou lá no grupo a propaganda, show de bola. Muitíssimo obrigado, pessoal, vocês que acompanharam a gente aí, né? Fica o convite para seguir a gente em todas as redes sociais, Telegram, podcast, Twitter, YouTube, tem tudo, Jolo, tem tudo aqui, para todo gosto. Se quiser só ouvir, se quiser assistir, se quiser falar também, a gente tem de tudo aqui no Forja de Cultura e Pastagens. O objetivo é popularizar a ciência e a tecnologia em pastagens. Então, para vocês ficaram com a gente aqui até 9h12 da noite, principalmente você, Jolo, obrigado por ter nos brindado aí com esse tanto de conhecimento essa noite. Pessoal, muito obrigado, Jolo. Deus te abençoe. Pessoal, fique com Deus. Tchau, tchau. E até quinta que vem, mas espero vocês quarta-feira no YouTube, viu, galera? 7h da noite com Chico Graziano, A Força do Agro. Um abraço, pessoal. Tchau.